Fala guitarrista. Cara, hoje eu quero ter uma conversa com você sobre evolução no instrumento, tá? Eu vou te contar o que eu aprendi, cara. A principal lição que eu tive nesses últimos 16 anos que eu toco guitarra, tá? Cara, tem muito tempo. Só que eu dou aula de guitarra tem 9 anos. E primeiro eu precisei corrigir muitas coisas em mim para conseguir evoluir de verdade. E graças a muito estudo, graças a não parar de estudar, eu consegui ajudar diversos alunos também a evoluírem, cara. Nos meus treinamentos aí são mais de 4.500 alunos que já passaram. Então eu posso te falar que, poxa, eu tenho alguma experiência que eu posso estar te passando. Eu não sou o melhor guitarrista que você vai ver, tá? Não sou o cara que tem mais conhecimento, não sou o cara que toca mais rápido, mas eu acho que o que eu vou te falar aqui, cara, pode te ajudar de alguma forma, tá? E vamos lá. Primeiramente, todo mundo compra guitarra com a intenção de tocar como uma referência que ele tem. Vou te dar o meu exemplo. Cara, quando eu sempre fui apaixonado por música desde muito novo. Por quê? Porque meu pai ouvia muito rock, músicas internacionais, e eu gostava muito daquilo. Então, foi apresentado a Guns N' Roses muito novo, The Calling, Bon Jovi, e além de cantar, cara, eu também canto, gosto pra caramba desses estilos que me incentivaram a cantar, me descobrir como cantor. Eu também sempre gostei muito de guitarra, cara, tanto que o meu primeiro instrumento foi o violão, só que eu não gostava tanto ali, me dedicava. Só que na hora que eu comprei uma guitarra, cara, nossa, foi mil maravilhas na minha vida. Eu queria ser um guitarrista e cantar também. E aí, eu sempre gostei desses estilos de música. E aí, por volta dos meus 13, 14 anos, 15 anos, eu fui apresentado à banda Oficina G3, cara. Eu vi o Juninho Afran tocando e, pra mim, aquilo foi amor à primeira vista. Eu falei, quero ser guitarrista profissional um dia. Só que, na verdade, eu não falei quero ser guitarrista profissional. Eu falei, cara, eu quero tocar guitarra. Eu nem sabia que eu iria me tornar um músico profissional. Só que qual que é a questão aqui? Comprei meu instrumento e comecei a praticar. Aprendi as primeiras músicas, os primeiros solos e tal. E, cara, no primeiro ano foi aquela coisa de mil maravilhas, sabe? Você tá encantado assim com o instrumento. Só que depois eu percebi que eu não estava conseguindo evoluir. Eu comecei a perceber que as músicas que eu queria tocar, os solos que eu queria tocar, estavam infinitamente distantes da minha realidade. Estavam muito longe, cara, muito longe mesmo daquilo que eu, com um ano de guitarra, estava conseguindo tocar. E eu comecei a perceber que tinham algumas coisas erradas. E qual que foi o primeiro ponto, cara, que aconteceu? Eu acho que isso acontece com muita gente. Quando a gente se depara com uma barreira na música, a gente começa a pensar que o problema está em nós, que nós não temos um talento específico. O cara começa a pensar, poxa, eu não tenho o dom, cara. Eu não tenho dom para estar tocando, eu não tenho dom para guitarra. E o cara começa a desanimar. Por quê? Porque ele começou a treinar e não viu mais evolução. Só que aqui, cara, entra uma questão. Eu venci isso, eu demorei muito para vencer isso. Tá? Nesse processo, por exemplo, eu comprei minha primeira guitarra com 15 anos de idade. E dos 15 aos 20 anos, mais ou menos, foi ali um processo de... Eu não estava muito motivado, cara. Eu não estava muito motivado mesmo. E aí, por volta de 2015, mais ou menos, quando eu estava com 19 anos, eu fui convidado para participar da gravação de um CD ao vivo. E foi onde eu percebi, cara, que, poxa, para a quantidade de tempo que eu tocava, eu não estava a nível, né, de estar trabalhando com música naquela época. Eu não tinha nem vontade de trabalhar com música, tá? Mas eu percebi que eu precisava estudar. Por quê? Porque eu estava no meio de uma galera que tocava muito e eu não tocava nada. Então eu falei, poxa, já tem... Em 2015, eu estava com 19 anos, já tinha cerca de 4 anos que eu tocava guitarra. E já era para eu estar tocando bem, cara. Eu tocava as músicas assim, decorado com cifras, solos decorados. Não era um guitarrista ruim, senão eu não seria convidado para participar da gravação de um CD. Mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre teoria musical, sobre campo harmônico, que é algo básico, sobre intervalos, sobre escalas. Eu só replicava, cara, as coisas decoradas. E não conseguia tocar as músicas que eu realmente gostava, que era a Oficina G3, que era as coisas legais, que era improvisar de forma musical, passar o que está na minha cabeça para o braço da guitarra. E aí, tocando com essa galera, eu percebi que eu precisava evoluir. Então, eu tomei a decisão de começar a estudar de verdade. Só que aí, cara, nesse meio termo, o que aconteceu? Eu percebi que eu estava estudando com conteúdo aleatório da internet, via várias coisas e não saía do lugar. E nesse momento, eu pensei realmente em desistir do instrumento. Falei, cara, guitarra não é para mim. Na época, eu tinha 3 guitarras. Eu tinha uma Super Strato, tinha uma Les Paul, tinha uma Stratocaster.
Vendi 2 dessas guitarras, a outra ficou pendurada na parede, pegando poeira por um bom tempo sem eu tocar. E, cara, eu realmente não estava me sentindo bem com a música. Até que aconteceram algumas coisas na minha vida, que eu não vou falar aqui agora, posso contar em um outro vídeo essa história, e eu voltei a estudar guitarra, mas eu voltei a estudar com paciência. Por quê? Nesse meio tempo, cara, eu entendi que era o seguinte, teve um amigo que me viu, ele é muito mais velho que eu, toca muito bem, ele não é guitarrista, ele é violonista, toca violão clássico, mas ele me viu evoluindo desde quando eu era um adolescente, uma criança, né? Aprendi a tocar violão, eu tinha 12 anos, eu era criança. E ele viu a minha evolução por ser uma pessoa que tocava na mesma igreja que eu. E ele chegou para mim e falou, Daniel, eu te acompanho, cara, já tem muitos anos, e você evoluiu muito. Só que, do meu ponto de vista, cara, você chegou num nível que você não vai evoluir mais sozinho. Tá? Se você quiser evoluir, você vai precisar de um acompanhamento, você vai precisar de um método, porque senão você vai ficar travado, estacionado e vai ficar sempre com essa sensação de frustração. Aí eu caí na real, cara. Falei, poxa, é mesmo. E, cara, você pode estar pensando, pô, o Daniel tá falando essa história aí só porque ele quer vender o acompanhamento dele. Cara, eu não escondo de ninguém que eu tenho a comunidade DS Guitar, que é o meu acompanhamento para guitarristas que já tocam o básico. Só que eu não estou te falando isso, cara, para você comprar o meu curso, para você se inscrever na comunidade DS Guitar e evoluir 5 anos em um. Eu estou te falando isso porque, cara, eu preciso abrir o seu olho. Você pode estudar com qualquer pessoa que você vê na internet. Tem professores muito mais capacitados do que eu por aí. Isso aqui é uma conversa franca para você realmente entender talvez de onde esteja vindo a sua frustração. E aí, cara, eu comecei a estudar com método. E aí, daí para frente, eu não preciso falar mais nada, né? Cheguei onde cheguei. Professor de música, vivendo de música há muitos anos, já trabalhando aí com gravações online, trabalhando, cara, da minha casa, no conforto da minha casa e tal, sendo reconhecido por isso. E vários outros benefícios aí que a música te traz, tá? E eu sei que talvez você não queira viver de música, mas você quer chegar na sua igreja e tocar bem, passar o que está na sua cabeça para o braço do instrumento, conseguir improvisar de forma musical, se sentir bem com a música. E o que eu percebi, cara? Eu percebi que eu estava me enganando nesse período que eu não estava evoluindo na guitarra. Como assim? Primeiro, eu não tinha uma rotina de estudos. Cada dia eu tocava uma coisa. Hoje eu ia ali e tirava uma música. Amanhã eu tentava ir na internet e aprendia uma escala pentatônica. Aí no outro dia eu colocava uma backing track e ficava lá tentando subir e descer escalas. Só que eu não evoluía. E aí, cara, eu percebi que se eu quisesse evoluir na guitarra, eu precisava de rotina. Comecei a estudar. E quais que foram as primeiras coisas que eu tive que aprender? Cara, a primeira delas, o campo harmônico. Tá? Por quê? Porque o campo harmônico ele diz tudo sobre a música, diz os acordes que você vai utilizar, se você precisar mudar o tom, se você precisar tocar de ouvido, se você precisar tocar sem cifra, se você precisar compor, tudo vai estar envolvendo o campo harmônico. Se você não sabe essa peça básica, fundamental, muito provável você vai ficar estagnado. Só que na época eu não queria parar para estudar isso, cara. E aí as coisas deram errado. Outra coisa que eu percebi que eu estava errando, tentar misturar muitos estudos ao mesmo tempo. Como assim? Teve uma época que eu estava tentando aprender modos gregos, que eu estava tentando aprender técnica, que eu estava tentando aprender a tocar de ouvido, que eu estava tentando aprender um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Cara, essa é a pior forma de você estudar. Como que eu passo para os meus alunos na comunidade DS Guitar? O cara chega, a gente tem uma videochamada onde eu vou conhecer ele, entender as dificuldades que ele está tendo, entender os problemas que ele enfrenta e onde ele quer chegar, e aí eu vou montar o cronograma de estudos dele da seguinte forma: uma dificuldade por vez. Se você chega lá hoje e fala, Daniel, minha dificuldade é que eu dependo de cifras e não consigo tocar de ouvido. A gente tem a trilha ao fim das cifras. Lá você vai dominar campo harmônico, aprender sobre progressões, tocar de ouvido e tocar sem depender de cifras. Pronto, resolveu essa dificuldade? Como agora eu quero aprender a improvisar. Poxa, você pode começar na trilha dominando a pentatônica, onde você vai aprender a improvisar de forma musical com a pentatônica, que é a escala mais utilizada do planeta Terra, aprender a técnica do diálogo. E assim você aprende uma coisa por vez. Quando você tenta embolar tudo, vai dar ruim. Você não vai conseguir evoluir, tá? E aí, cara, esse foi um segundo ponto, onde eu percebi que tentar embolar muita coisa vai ficar confuso e eu não vou dar tempo ao tempo. Eu não vou aprender uma coisa e conseguir evoluir. Por exemplo, cara, se você tira 2 meses da sua vida para estudar campo harmônico e domina isso, cara, você nunca mais vai precisar voltar nesse estudo. Por quê? Porque você vai... Olha só, se você aprende campo harmônico,
diariamente você, como músico, vai estar envolvido com isso. Então, você não precisa mais parar, sentar para estudar campo harmônico. Por quê? Porque é uma coisa que você resolve uma vez. Se você estuda intervalos, por exemplo, tira 1 mês, 2 meses para estudar intervalos, estudou aquilo ali, entendeu de fato, cara, nunca mais você precisa parar para estudar intervalos. Por quê? Porque você vai estar lidando com isso todo dia, no dia a dia da música. Então, são coisas que as pessoas não prestam atenção. Só que aí, se você não tem esse domínio básico, você traz para o lado pessoal, começa a achar que é o dom que está faltando, começa a achar que não tem talento, começa a achar várias coisas, começa a se depreciar como músico. E isso não vai dar certo. E um terceiro ponto, cara, que foi o ponto que mais me surpreendeu, tá? Muitas das vezes, a gente como guitarrista, a gente é impaciente, cara. Impaciente no sentido de querer pegar coisas que não estão no nosso nível e não dá tempo ao tempo para as coisas se maturarem na nossa vida. Como assim, Daniel? Como eu te falei, eu sempre quis tocar os solos do Juninho Afran. E eu lembro até hoje, cara, a sequência dos solos que eu tirei dele. O primeiro solo foi da música, que é até um solo de violão, uma música fácil, O Tempo. O segundo solo foi da música Perfeito Amor, que é um solo de violão um pouquinho mais rápido. Terceiro solo foi da música Sempre Mais, aquele solo da introdução, que é um solo bem facinho. E aí, chegou uma época que eu não estava conseguindo, cara. Não estava conseguindo tocar os solos rápidos, né? Os mais rápidos dele. E eu até falei, talvez esse negócio de tocar rápido não é pra mim. Só que eu queria, cara, sei o que eu queria. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, dessa vez eu vou pegar uma música do Juninho Afran e vou estudar. O tempo que for. Vou dividir esse solo em partes, em etapas, e vou levar, cara. Se eu demorar 1 ano, demorei 1 ano. Se eu demorar 2 anos, demorei 2 anos. E o que eu fiz? Ao invés de tentar já pegar as coisas e sair tocando na velocidade original, eu coloquei no metrônomo, né? Uma coisa importante. Se você é guitarrista, você precisa estudar com metrônomo. Coloquei no metrônomo e comecei a tocar, cara. O mais confortável que eu podia. Tava, 100 BPM a menos da velocidade original. Só que isso me fez gerar uma coisa que é o que move o guitarrista, que é o que a gente chama de memória muscular. O que é memória muscular? É você tocar a parada aqui, ó, sem nem ficar, às vezes, tendo que pensar. Porque quando você pensa para tocar, você perde velocidade. E aí, cara, gerando essa memória muscular, eu consegui evoluir muito mais rápido. Eu passei a minha vida, desde quando eu aprendi a tocar guitarra, tentando tocar rápido e sem conseguir. Isso foram longos aí 5, 6, 7 anos. Só que quando eu parei e falei, cara, agora eu vou tocar lento, vou melhorar minha técnica, vou gerar essa memória muscular. O que eu não tinha conseguido tocar em 5 anos, tentando de forma aleatória, eu consegui em 3 meses. Tem noção disso? O primeiro solo rápido que eu toquei do Juninho Afran foi Better. Eu vou até ver se eu acho um vídeo para colocar aqui na edição. Mas, cara, quando eu toquei esse solo, eu me senti muito bem, cara. Eu falei, cara, agora eu consigo qualquer coisa. E eu aprendi, de fato, como estudar. Porque toda vez que eu tentava tocar na velocidade original, eu batia ali em alguma dificuldade e me travava, cara. E me frustrava. E aí, depois disso, ficou muito fácil tocar os solos do Juninho Afran. Aí eu toquei o solo da música Continuar, por exemplo, que é um solo muito rápido, que eu gosto pra caramba. O meu solo favorito, cara, o solo que eu mais amo do Oficina G3, do Juninho Afran, é o solo da música De Olhos Fechados. Vou colocar ele aqui, um trecho dele pra você, porque é um solo que merece, eu gosto pra caramba dele.
por aí vai, cara. Eu toquei solos de Matheus Assato e hoje eu consigo tocar vários solos que eu gosto. Claro que exige treino. Estou pegando uma música agora que tem muitos arpejos, é uma técnica que eu não estou muito familiarizado, então eu vou precisar treinar alguns meses. Mas hoje eu estou satisfeito com o meu play, com a forma que eu toco, e sei que eu posso chegar onde eu quiser. Por quê? Porque eu aprendi como estudar. E principalmente eu parei de me iludir, parei de querer resultado imediato. Parece controverso, né, cara? Quando você desapega do resultado imediato, é que você começa a evoluir. Quando você fica sempre naquela sensação, pô, eu tenho que conseguir para ontem, para amanhã, para essa semana, você vai tentar, não vai conseguir, vai se frustrar e vai desistir, cara. Só que quando você tem paciência, você coloca um objetivo, às vezes de mais longo prazo, ou de médio prazo, as coisas elas acontecem. E acontecem no tempo que tem que acontecer. Tá? Eu costumo dizer que o estudo musical, ele é como você plantar uma semente, cara. Você planta uma semente e você não colhe os frutos. Ah, vou plantar aqui, sei lá, manga. Plantar manga hoje. Amanhã eu vou estar colhendo manga e comendo manga desse pé de manga? Não vou. Exige um processo. Você planta, você cuida, você rega, essa semente vai crescer, vai desabrochar, vai virar uma árvore, vai florescer e vai dar os frutos. Assim, é tudo na vida, tá? Não é só na questão de música. Vou te dar o meu exemplo com trabalho como música. Cara, eu sempre trabalhei como professor de música, só que na época que eu trabalhava como professor de música era só como uma renda extra, tá? Eu não vivia 100% da música. Só que em 2020, eu comecei a vir para a internet, produzir conteúdo lá no meu Instagram. Inclusive, me siga, o Instagram aparece aqui em alguns lugares, me siga lá. Comecei a produzir conteúdo lá em 2020, cara. Só que eu não tive... Hoje eu tenho mais de 4.500 alunos. Só que isso não aconteceu no primeiro mês, não aconteceu na primeira semana, não aconteceu no primeiro ano. Cara, eu tive que estudar muito, tive que plantar, regar e colher. E hoje eu vivo de música muito bem, com tranquilidade, consigo ajudar a galera a estar evoluindo. Mas eu plantei e tive que esperar todo um processo para colher os frutos. Isso é para tudo na vida. Tudo na vida, cara. Eu acho que é sempre assim. Até no nosso relacionamento, né, cara, com a palavra, nosso relacionamento com Deus. Eu sou cristão, sempre toquei na igreja e sou muito grato, cara, porque grande parte do que eu aprendi hoje, grande parte do que eu vivo, foi por ter tido a oportunidade de tocar na igreja. Mas nosso relacionamento com Deus é da mesma forma, cara. A gente precisa estar ali sempre plantando. Para quê? Para que a gente colha os frutos disso. O cuidado de Deus na nossa vida, o cuidado espiritual mesmo, para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha comunhão com Ele. Então, eu acho que, no fundo, isso é uma viagem, né, cara, que a gente faz, não só para a música, mas para tudo na vida. Quando você é paciente, quando você elimina o fator ansiedade da sua vida, as coisas elas fluem. E não acho que eu sou o cara mais paciente do mundo, não, tá, cara? Eu lido com isso todo dia, eu tenho que lidar muito com essa questão de ansiedade, com essa questão de imediatismo, porque eu sou um cara que tende ao imediatismo. Tanto que eu passei muito tempo frustrado na música por causa do imediatismo. Ok? Então, se você pensar por esse lado de um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade, as coisas elas vão acontecer, tá? E aqui eu vou deixar, cara, um convite para você, caso você queira conhecer a comunidade DS Guitar, que não é um curso, é um programa de implementação e acompanhamento, tá? Que você vai ter o meu acompanhamento na guitarra para evoluir 5 anos em um. Se você quiser tentar uma vaga, você não consegue comprar ela assim de imediato, tá? Você precisa entender como funciona, você precisa passar ali para entender se eu realmente vou conseguir te ajudar, se você é o perfil de alunos que eu consigo ajudar, e aí sim a gente fecha para você fazer a sua inscrição. Se você clicar no link da descrição, lá tem um vídeo, você vai ver como funciona, tá? Vai entender como funciona muito bem e vai poder falar comigo para realmente ver se é para você ou se não é. No mais, é isso aí. Clique no link da descrição e a gente se vê num próximo vídeo. Espero que essa conversa tenha feito sentido para você, cara. Para mim pareceu uma viagem muito doida. Mas faz parte, né, da nossa vida de arte. É isso aí, cara. Tchau. Goodbye.